Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós temos aí hoje amigos, pessoas que estão conhecendo nosso trabalho pela primeira vez, sócios. Então, em primeiro lugar, gostaria de me apresentar aos que não me conhecem. Meu nome é César Antônio Grisa, ok? E a ideia dessa palestra, ela surgiu, como alguns de vocês viram, inclusive no programa de ontem, que a gente fez na TV Floripa. Ela surgiu a partir de um documentário que ainda não saiu no Brasil, chamado The Secret, ok? Esse documentário, o The Secret, que seria o segredo, então ele me inspirou a falar um pouquinho disso que a gente vai ouvir hoje, e espero que seja uma viagem no conhecimento para todos nós, porque à medida que eu fui trabalhando em cima dessa palestra, ok, eu fui descobrindo, né, a cada pesquisa, eu fui descobrindo coisas novas e espero que vocês possam aproveitar também um pouquinho desse conhecimento. Tenho certeza que muitos de vocês, principalmente os que não assistiram o programa ontem, devem estar se perguntando qual é o segredo, né? Bem, antes da gente revelar o segredo, eu quero dizer para vocês que essa palestra ela vai ter alguns momentos bem interessantes. E entre eles, que vai ser o final, nós vamos oportunizar vocês a descobrirem o grande segredo, tá? Não é o segredo não, é o grande segredo. Então no final da palestra, tá, todos vocês vão ter a oportunidade de vir aqui nessa caixinha. Nós trouxemos, eu e minha esposa trouxemos direto das margens do Rio Nilo, nós desenterramos lá. E vocês vão poder abrir e conhecer o grande segredo, tá? Isso vai ficar para o final. Quem tiver um pouquinho de pressa de ir embora, né, pode pedir, inclusive, para que os outros deem a vez, para ele ir ali e descobrir qual que é o grande segredo. Qual seria esse o segredo que foi enterrado, foi suprimido, enfim, foi cobiçado tanto? Que segredo é esse que ficou, vamos dizer assim, boa noite, que ficou longe de nós, né, longe do povo, e que só os grandes homens da história, né, tiveram acesso a ele. Então, o meu conhecimento em psicologia e parapsicologia, quando esse documentário chegou na minha mão, realmente fez, eu pensei assim, nossa, está aí uma coisa interessante para motivar as pessoas, para que possam aplicar aquilo que a gente ensina, né, aquilo que a gente tenta fazer, para que elas possam melhorar a qualidade de vida delas. Então vocês vão ver que algumas das pessoas que conheciam o segredo, como Platão, Da Vinci, o qual nós vamos falar um pouquinho dele hoje, Galileu, Napoleão, Shakespeare, Victor Hugo, Beethoven, Abraham Lincoln, Thomas Edison, Isaac Newton, Einstein e até o Dale Carnegie, ok? Tivemos outras pessoas que usaram muito bem o segredo também, só que não de uma forma muito agradável para a gente, como Hitler. Então, sabendo disso, né, a gente tem que entender aquilo que o Emerson diz, que o segredo é a resposta para tudo que foi, tudo que é e tudo que será. E quando vocês tiverem acesso a ele, vocês vão perceber assim, nossa, mas isso eu já sabia. Né? Ou de alguma maneira, vocês já tiveram acesso a ele, né, sendo que ele estava vestido de outra forma, com uma outra roupagem. A grande procura do homem levou ele, né, em busca de alguns tesouros. Entre eles, um muito conhecido é o da Arca da Aliança, correto? Vocês já ouviram falar da lenda da Arca da Aliança. Segundo o que está na Bíblia, né, no livro sagrado, a Arca da Aliança ela seria um objeto construído para guardar algumas coisas, entre elas as leis de Deus, os 10 mandamentos. Que na verdade não eram 10, né? Passaram a ser 10 depois que o homem lá quebrou as tábuas, ok? Mas essa arca ela era constituída de madeira, né, de uma madeira nobre e revestida por ouro. Então presta atenção nessas duas palavras, a madeira e o ouro.
A Arca da Aliança, ela, como eu disse, ela foi construída para guardar algumas leis. Olha essa palavrinha que eu estou usando, leis. Ok? Preste atenção nela. Vocês vão ver o quanto hoje à noite essas palavras fazem parte da nossa vida. Temos a procura do Santo Grau, que seria então a famosa taça, cálice, que Jesus teria usado na Santa Ceia e que teria também foi usado no caso para recolher, né, o sangue de Cristo depois que ele teria recebido uma lança, né, para poder morrer mais rápido na cruz. E a pedra filosofal. O Santo Grau, segundo a lenda, também teria aí o material de ouro, mas teríamos a madeira também, porque o pai de Jesus teria sido carpinteiro, então também se faz essa analogia de que o cálice poderia ser algo bem simples, feito rusticamente de madeira. E temos a pedra filosofal, a famosa pedra dos alquimistas. O que era a pedra filosofal? Né? Um objeto, né? Um conhecimento que transformava o quê? Metais impuros, metais não nobres, em um metal nobre. Que metal era esse? Que metal era esse, gente? Ouro. Também ela tinha uma propriedade muito interessante que quem, né, tivesse acesso a essa pedra teria acesso à fonte da juventude, né, da vida eterna. Muito bem. Para frente então, para a gente poder entender o segredo, gente, e quando ele for revelado para vocês, vocês poderem realmente internalizar isso dentro de vocês, para que vocês possam realmente mudar a vida de vocês, vocês precisam entender alguns conhecimentos. Principalmente esse. Esse chamado, então, conhecimento hermético, ele é muito antigo. Segundo alguns autores, Hermes Trismegisto teria sido o autor, teria sido, né, o sábio que está por trás desse conhecimento. Ele teria sido, inclusive, conselheiro de Abraão. Então vejam quanto tempo. Olha, vamos ler aqui, vamos acompanhar o texto para a gente entender isso melhor. Então, conhecimento hermético é a fusão da religião grega com a antiga religião do Egito, ok? As crenças do hermeticismo estavam contidas em um corpo de textos conhecido como Corpus Hermeticum. Essa obra de autor desconhecido recebeu esse nome devido a um personagem principal chamado Hermes Trismegisto, ou seja, Hermes o 3 vezes grande. Só que alguns autores alegam que o autor era o próprio Trismegisto, um sábio egípcio que viveu no tempo dos faraós e foi contemporâneo de Moisés. Outros o associaram ao deus grego Hermes, cujo equivalente egípcio é Tote, que era o escriba dos deuses, o senhor dos livros sagrados. Então, como vocês viram ali no documentário, o que aparece ali pra gente é que o segredo, né, é algo escrito. Não é verdade? A gente vê lá o rapazinho raspando ali, copiando, para manter o segredo, né, para que ele não desaparecesse, para que ele não fosse tirado das mãos, né, de quem deve saber e quem deve ter esse conhecimento também, que somos nós, o povo. Só que veja, esses princípios herméticos, essa filosofia hermética, esse conhecimento hermético, ela fala de 7 grandes leis, 7 grandes princípios. E que vocês vão ver agora é algo muito atual, muito atualizado. E a gente vai entender como que algumas religiões, como que algumas filosofias, né, se mantiveram tanto tempo, né, e de alguma maneira continuam também atuais para algumas pessoas. E sobreviveram a todo esse tempo também. O primeiro grande princípio do hermetismo, é o princípio de mentalismo. Olha o que ele diz. O todo é mente. O universo é mental.
Reflita um pouquinho sobre isso. Olha a profundidade desse conhecimento. Tudo e todos que existem de visível ou oculto funcionam porque fazem parte de um todo. Tudo faz parte da criação de uma mente onipresente. Tudo faz parte, então, de um poder total. A quem será que esse princípio está se referindo? Quem é tão onipresente assim? Continuamos, então. Vamos ver agora os outros princípios. Aqui nós estamos tendo um princípio da criação, né? Como se estivesse falando do Criador. O segundo princípio já é o princípio de correspondência. Ele diz assim: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Vamos fazer uma alusão aí à Terra e o paraíso. Esse princípio diria que o que nós recebemos aqui nesse planeta, nesse mundo, é algo semelhante ao que está em cima, o que nós conhecemos como céu, paraíso. Seria isso? Também diz que o macro e o microcosmos são algo muito semelhante. Depois nós vamos fazer uma viagenzinha por eles, vocês vão entender por quê. O terceiro princípio, princípio de vibração. Ele diz assim: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Vocês estão paradinhos agora aqui me olhando, pensando, pô, será que essa palestra vai valer a pena mesmo? Ter saído de casa, vindo aqui. Vamos ver, né? Vamos dizer que cada um aqui vai sair com uma experiência logicamente diferente, mas eu espero que seja uma experiência agradável para todos. Tudo se move, tudo vibra. O princípio de vibração. Depois nós vamos falar um pouquinho, vamos voltar aí dentro de uma outra roupagem, vamos falar um pouquinho mais a fundo dele. Quarto princípio, princípio de polaridade. Olha só, gente, que interessante. Tudo é duplo, tudo tem polos, não é verdade? Tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. É um princípio unificador, de união também. O princípio de ritmo. Quinto princípio. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. Se a gente pensar a nível de natureza, de planeta Terra, basta isso. Para quem não tem um conhecimento mais amplo do universo, vocês já vão encontrar, né, muitas coisas interessantes aí dentro desse princípio. Já o sexto princípio de causa e efeito. Olha só. Diz assim: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei que nós não conhecemos. Não existe acaso. É isso que está dizendo. Nada acontece por acaso. Tudo tem um princípio. Tudo é regido por uma ordem, por uma lei. E o princípio de gênero, finalmente, vai dizer que o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, por mais que a gente às vezes se ache o machão, saiba que você tem um lado feminino aí dentro de você. E, né, vocês mulheres, né, se acham tão femininas, vocês têm um homem dentro de vocês também. Ok? Tudo no universo é constituído, né, dentro desse princípio de gênero. Eu estou falando como se estivesse afirmando alguma coisa, mas eu quero que vocês, logicamente, pensem em cima de tudo isso que está sendo falado para vocês, porque o meu objetivo não é convencer ninguém, é apenas fazer vocês pensarem um pouquinho, né, do porquê nós estamos aqui. Dentro do sistema que eu trabalho, o sistema Grisa de Parapsicologia, nós falamos em grandes leis, 4 grandes leis, sendo uma maior de todas a lei da criação. Certo? A lei da criação é a manifestação, né, do todo. Ela está presente
ela se manifesta em cima da nossa fé também, né? Quando nós dizemos que nós temos um Deus que criou o céu, a terra e tudo que nela existe, por exemplo, citando um exemplo, ok? Mas a lei da criação, ela mostra o que também? Que ela está presente, tão presente em nós. Por quê? Vamos pegar, todos aqui são cristãos? Todos de alguma maneira são cristãos? As religiões cristãs dizem o quê? Que nós somos filhos de quem? Filhos de Deus. Vocês acreditam nela? Tem gente com dúvida. Vocês acreditam nisso? Se nós somos filhos de Deus, gente, realmente, de fato e não de papo, o que nós somos? O que nós somos? Filho de cachorro, o que é, Lucas? Hã? Cachorrinho, né? Filho, filhote? Filho de gato, o que é? É o quê? Gatinho? Filho de peixe? Peixinho, é? Filho de Deus? Deusinho tem que ser no mínimo, então vamos parar de falar bobagem, né? Vamos parar de falar mentira. Isso estou parafraseando meu grande pai e mentor, Dr. Pedro Antônio Gris, que ele que é o autor dessa comparação interessante. Bem, gente, dentro da lei da criação, nós temos também que observar o seguinte: nós somos o único ser também que cria, capaz de criar. Vocês já pensaram nisso? Ninguém mais cria, nenhum outro animal é capaz de criar. Nós somos. Por que somos? Por que só nós? Seria essa uma prova de que somos filhos do Criador realmente? Somos imagem e semelhança dele? Então, gente, o universo ele é constituído de leis. Entre elas, uma lei que permite que a vida exista. Se essa lei não existisse, nós não estaríamos aqui para falar para vocês não estariam aqui para me ouvir. E essa lei é a lei da harmonia. Pensem o quanto o universo precisa dessa lei, precisa da harmonia. Nós falamos tanto em harmonia universal, né, gente? Nós precisamos de harmonia por quê? Onde há harmonia, há vida. Onde há harmonia, há vida. Onde há caos, não há vida. Há destruição, desordem. Então vejam, gente, a lei da harmonia ela foi cantada por vários poetas, é cantada pelos cientistas. Hoje a física quântica, né, se esbanja dentro dessa lei, percebendo a harmonia né, e a perfeição que é constituído toda aquela, né, todo aquele microcosmo, a questão das menores, as menores partículas do átomo, né, mas tudo funciona perfeitamente, como uma dança, né? A dança do universo, a gente já ouviu isso em algum lugar, né? É tudo perfeito. Se alguma coisa sair de ordem, nós ficamos severamente ameaçados. Outra lei é a lei da evolução. Como é que a lei da evolução se aplica na nossa vida? Rapidinho então. Vejam, nós percebemos que o universo está em evolução, porque ele está em expansão, em crescimento. Nós percebemos que a Terra está em evolução, observando as camadas geológicas, percebemos que nós somos um ser em evolução, que nós viemos de seres, né, mais menos evoluídos, fomos evoluindo e chegamos a essa figura aqui, né? Então, tudo indica que tudo no universo está em evolução, tudo caminha para frente. Qual a maior prova disso? Não podemos voltar no passado. Ai, que bom se nós pudéssemos voltar lá no passado e corrigir nossos erros. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que nós, no máximo, podemos aprender com eles. Ok? Lei da vibração. Olha só que lei interessante. Tudo, lembra lá do princípio hermético? Tudo vibra, tudo tem movimento. A lei da vibração, nós podemos entender na nossa vida, na relação homem e mulher, casal. Podemos percebê-la todos os dias no dar e receber. Quem que não gosta de vibrar aqui? Quem não vibra está morto.
todo mundo aqui precisa de vibração. Por isso que às vezes um casamento, um relacionamento não dá certo. Por quê? Às vezes tem uma pessoa lá que está vibrando muito e outro de menos. Né? Às vezes tem ali no relacionamento alguém que está investindo no relacionamento, está vibrando, está dando. Mas às vezes tem um lá só recebendo, só recebendo, só recebendo. E dar que é bom? Devolver que é bom? Então o que é esse movimento? Dar e receber, dar e receber. Se sentir útil e ser valorizado. Se sentir útil. Quem aqui não gosta de aplauso? Sei lá se inconscientemente eu não estou aqui dando essa palestra para no final ganhar um aplauso de vocês. Não é? Mas todo mundo gosta de aplauso. Todo mundo precisa ser reconhecido. Todo mundo, né, precisa ser aceito. Então, a lei da vibração, ela se faz presente todo momento, toda hora na nossa vida. Ok? Quando nós paramos de vibrar, porque a coisa está feia. Okay? Então, sempre atento a isso. Nós não podemos ir contra essas leis, por mais que a gente queira, gente. São leis do universo, estão programadas dentro de nós, no mais profundo da nossa mente. Por mais que eu não queira que isso esteja programado em mim, como um robô, está. Porque a criação fez assim. Se eu vou contra essas leis, eu sofro. Sabe como é que é esse sofrimento? É que nem eu esfregar a minha mão nessa parede, eu vou criar atrito. O atrito faz o que com a minha mão? Arde, queima. E quem vai contra essas leis sofre. E sofre muito. Entenderam? Quem não vibra, quem evita, né, fazer esse movimento, consciente ou inconscientemente, né, quem não se harmoniza, não busca harmonia, não busca o bem, está indo contra a lei da criação, a lei do universo, a forma como o universo foi criado. E aí realmente não vai se sentir parte dele. Aí fica lá em depressão. Ai, nada tem graça na minha vida. Eu vejo tudo preto e branco, doutor. Ai, estou com vontade de me jogar nessa janela. O que é depressão? O que é ansiedade? O que é essas coisas que estão tão na moda hoje, né, gente? Estão dizendo que são as doenças aí do futuro, mas já são as doenças do presente. Depressão e ansiedade são a mesma coisa. E eu provo isso para qualquer psiquiatra metido. Por quê? Porque apenas uma é o extremo da outra, gente. Se você busca a cura de uma delas, tu vai buscar a cura das duas ao mesmo tempo. Vejam, vocês já ouviram falar agora? Antigamente se chamava de psicose maníaco-depressiva. Hoje tem um nome mais chique. Transtorno bipolar do humor. Já ouviram falar disso? Bipolar? Quanta gente está sendo aí rotulada por bipolar agora? O que é o bipolar? É aquele que está numa fase às vezes eufórica, de grande ansiedade, que não consegue parar quieto, porque a ansiedade não deixa, tem que estar fazendo um monte de coisa, ou está numa fase depressiva. Estou falando a mesma coisa. O mesmo problema que está gerando a depressão está gerando a ansiedade. Essa é a maior prova disso. O equilíbrio está onde, gente? Vamos lá, gente. O equilíbrio está onde? Se os extremos são prejudiciais a nós, o extremo da alegria é prejudicial, porque se você vir fazendo festa, vive só buscando alegria, você vai sofrer com um monte de coisas. Com a tua família, com a tua esposa, você vai... Você não vai estar no teu centro. Aí que a alegria que a gente acha que é uma coisa só boa, se ela for em excesso, ela é altamente prejudicial a nós. Assim como o outro extremo é prejudicial. Tristeza demais, a gente dá nome de depressão. O equilíbrio está no... Em psicologia a gente fala tanto, de se ficar centrado. Algumas escolas psicológicas buscaram isso no Oriente, no conhecimento oriental. Falam tanto de centro, de estar centrado. É isso. Estar centrado nada mais é do que você obedecer a algumas leis. Se manter no equilíbrio. Nós temos
uma linha em que nós temos que nos manter. Se a gente despenca para um lado, a gente cai e se machuca. Se a gente despenca para o outro, a gente cai e se machuca também. É assim, simples. Às vezes aquilo que é tão complexo, parece tão complexo, é mais simples. E às vezes o simples é muito complexo. Não é verdade? Bem, gente, estamos falando de harmonia, então agora eu vou começar a mostrar algumas imagens para vocês realmente muito interessantes. O que nós temos aqui é uma espiral, conhecida como espiral, e olha o nomezinho aí que eu falei, que nós íamos ouvir muito esse nome hoje, áurea, de ouro, espiral áurea. Vocês já vão entender por que ela tem esse nome. Nós estamos vendo aqui o quê? Um quadrado perfeito somado a um retângulo perfeito, correto? Se a gente divide esse retângulo em um quadrado e um retângulo perfeito também, nós vamos fazendo essas divisões, o ângulo disso vai formar o que a gente é chamado na arquitetura, na matemática, de espiral de ouro, espiral de Deus, a espiral áurea. Seria uma manifestação do divino. Nós vamos entender por quê. Olha onde ela se manifesta. Onde ela está presente, a espiral áurea? Na natureza. O caracol. Olha, perfeição. Ela está presente nos fractais. Agora, olha que númerozinho que nós temos aqui. Número interessante esse. Vejam essas proporções aqui que vocês estão observando. A para B, B para C. Isso dá um número meio estranho assim, aparentemente. 1,618. Bem, falando de espiral áurea, número de ouro, daqui a pouco algum de vocês pode estar dizendo: pô, mas isso aí eu já vi na maçonaria. Ah, isso aí eu já vi na Rosa Cruz. Ah, então você é um ocultista, você é isso, você é... Não, gente. Essa é a grande viagem de hoje. A gente entender que aquilo que a gente conhece como ocultismo, esoterismo, né, que a gente às vezes acha que não tem nem pé nem cabeça, tudo vem de algum lugar muito interessante. A ciência está muito próxima disso tudo. Isso tudo está muito próximo da ciência. Se não forem a mesma coisa. Porque a ciência só não descobriu as leis que regem aqui, né, aqueles princípios do ocultismo, né, do esoterismo. Então, a mesma proporção dos retângulos que formaram a espiral do girassol obedece à fórmula acima. Vocês já vão entender por que do girassol. Criada pelo, eu diria criada não, mas redescoberta pelo matemático italiano Fibonacci, no século XII. E pode ser observada, então, em vários elementos que fazem parte de nosso cotidiano. Girassol. No miolo do girassol nós temos várias espiral áurea. Na onda que quebra no mar. Olha a formação da espiral. Olha a forma do movimento que essa onda faria, ou teria tendência a fazer. Na formação das galáxias. Nós temos a espiral. Essa é a minha preferida. Isso é uma imagem de satélite de um cara bem conhecido. Quem que é esse aí? Vamos ver quem é que se arrisca. Catarina. Muito bem. Nosso primeiro furacão, gente. Olha aqui o olho dele. E ainda fizeram dizer pra gente que era um ciclone extratropical e tal. Nós tivemos um furacão que passou, olha aqui, ó, onde nós estamos, Florianópolis. Estamos aqui, gente. Pontinho vermelho. Olha onde ele passou. Olha a espiral aqui. Esse olho do furacão passou bem em cima de uma cidade catarinense chamada Araranguá. Eu sei disso porque uma semana depois que o Catarina passou, eu fui a uma formatura de um primo meu em Porto Alegre e a gente parou para almoçar. Eu e meu tio paramos para almoçar em Araranguá e nós pegamos aquela estrada com toda a destruição que o Catarina fez, as pessoas tentando se recuperar ainda. E nesse restaurante a gente conversando ali com as pessoas dali, a dona do restaurante ela explicou o que aconteceu.
Foram 2 horas de vento aqui, tá? Passaram por cima de Araranguá, de ventos que atingiram de 180 a 200 km por hora. Tá? Destelhando casas, derrubando paredes, fazendo árvores por toda, por onde ele passou. Daqui a pouco, depois de 2 horas, parecia que tudo tinha acabado. Um silêncio. Nem um ventinho soprando assim, ó. Nada. Saíram todos para a rua. Deu 20 minutos. Veio a segunda parte. Mais forte ainda, segundo eles. Eles estavam embaixo do olho do furacão. Esses 20 minutos de trégua foi exatamente nesse raio de 60 quilômetros, parece que ele tinha, que ficou bem em cima da cidade de Araranguá. Então vamos lá. Olha só onde a gente vai observar que já se usava essa matemática, esse número de ouro. Esse número aqui, 1,618, é conhecido como número áureo, ou número de ouro. Olha o ouro de novo, né? O famoso Partenon é exemplo da perfeição arquitetônica da Grécia do século V a.C. O monumento existe até hoje e obedece à proporção áurea da natureza na fachada, nas laterais e no vão entre as colunas. Um outro exemplo do número de ouro é um quadro maçônico pintado por um pintor chamado Seurat. Ok? E olha só, observem bem essa pintura. Ela tem algo muito interessante. Algo que vocês não perceberiam se não estivessem assistindo essa palestra hoje. Toda ela é pintada dentro do padrão, dentro do número de ouro. Formando também junto à espiral áurea. Olha essa proporção. Aqui 1 para 1,618. Querem ver uma coisa interessante? Olha onde a gente encontra o número de ouro. Em nós, gente. O número de ouro está em nós. O número que os matemáticos sempre viram como um número sagrado, os ocultistas também, os alquimistas. Está aí. A nossa proporção, dos pés até o joelho é 1, do joelho até o umbigo é 1,618. Essa mesma proporção nós vamos ter de 1,618 aqui até o pomo de Adão e de pomo de Adão, no caso dos homens, até a cabeça. Então 1 por 1,618. O número de ouro está presente em nós. Mais alguns exemplos aí dessa geometria sagrada que é o nosso corpo humano. Esse é muito interessante. Vocês sabiam que o homem vitruviano, ele foi vários gênios, ou candidatos a gênios, tentaram colocar o homem, o homem perfeito, simetricamente perfeito, dentro de um quadrado e um círculo ao mesmo tempo. Porque eles consideravam isso símbolos do masculino e feminino. Quadrado masculino e o círculo feminino. Somente Leonardo da Vinci conseguiu essa proeza, sem tornar essa imagem com pernas longas demais, por abraços curtos demais. Todos tentavam, de alguma maneira, encontrar um jeito de colocar o homem assim, só que faziam o quadrado, tentavam colocar o círculo junto com o quadrado. O que o Da Vinci fez? Olha só, ele colocou dentro do círculo e dentro do quadrado. E eles, círculo e quadrado se unindo. Vejam aqui como ele pintou também os rascunhos que ele fez aqui, a simetria, para ele conseguir fazer isso sem ser questionado, sem perder o equilíbrio da figura humana, do equilíbrio. Então, gente, esses são alguns exemplos de como a harmonia
É importante. E a harmonia é a essência do existir. Pois só existe aquilo em que a harmonia predomina. Portanto, em nosso universo, a harmonia predomina sobre o caos, o amor predomina sobre o ódio e a saúde predomina sobre a doença. Ainda bem, né? Ainda bem. Você, está na hora, né? Está chegando a hora da gente saber qual é o grande segredo. Você já se perguntou por que apenas 1% das pessoas do mundo é dona de 96% das riquezas materiais desse mundo? 1%. Apenas 1% é dona de 96% das riquezas materiais do mundo. É a nossa parte. Qual é o segredo, então? Qual é o grande segredo? O grande segredo vocês vão ver só no final. Qual é o segredo? O segredo é a lei da atração. Mais uma lei. O segredo é a lei da atração. Vamos tentar entender por quê? Mas pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Nós vivemos num planeta onde, para a gente não sair voando, nós precisamos do quê? Sair flutuando por aí. De uma lei. Que lei é essa? Gravidade. Que faz o quê? Nos puxa. Nos atrai para baixo. Ok? Olha a Lua, a maneira como ela dança em volta da Terra. Para ela ficar ali, tem que ter uma força de atração. Mantém ela ali. Então vamos explanar um pouquinho mais sobre isso. Olha onde a gente vai ver alguns exemplos desse segredo na nossa vida. Os semelhantes se atraem. Alguém já ouviu isso? Ah, mas não é os opostos que se atraem? Masculino e feminino ainda estão se atraindo na maioria das vezes. se bem que as coisas andam mudando muito rápido ultimamente. Mas semelhantes se atraem. Me diga com quem andas e te direi quem és. Tudo que está acontecendo, gente, na sua vida, nesse exato momento, tudo que aconteceu até hoje, você é que atraiu. Você que está atraindo. Ah, então eu sou responsável por esse sofrimento todo. Calma, gente. Vamos entender melhor. Você é responsável pelas alegrias e tristezas da tua vida. Tá? Mas você não faz isso porque você quer, não. Tá? Isso vai fazer parte da palestra hoje para a gente sair daqui entendendo isso bem afiadinho. Tá? Tudo que está acontecendo na sua vida, você é que está atraindo. Olha um exemplo negativo da lei da atração. Foi obrigado. Quando eu vi essa imagem, falei, nossa, tem que colocar isso na palestra, porque... Né? Que poder de atração, né, gente? Se a gente parar para pensar, uma árbitra do Troféu Brasil, que atraiu para ela um dardo, a qual ela está acostumada a trabalhar, a lidar, né, a dar as notas dos lançamentos de dardo. Um atleta vai lá, joga o dardo e cai exatamente aonde? No pé dela. Mas o que me intrigou um pouquinho, sabe que psicólogo, né, ainda mais parapsicólogo, esses caras são tudo meio malucos, né, meio fora da casinha. Então, eu fiquei pensando, mas por que no pé? E olhando para essa imagem me lembrou, pô, bem, uma lança no pé, aí eu vejo ali parece um prego, olha assim, poxa. Aí, lógico, que imagem me vem à mente? Quem é a pessoa mais conhecida de vocês que foi pregada nos pés? Eu penso, será que tem alguma situação religiosa aí dentro dessa mulher que fez ela atrair essa situação para um sentimento de culpa, alguma coisa? Não sei, vou deixar para vocês pensar. Hã? Opa, fugiu meu...
Então, gente, já que eu falei no homem, eu quis trazer essa imagem também da Santa Ceia, pintada por Leonardo da Vinci, porque tem algumas curiosidades aqui que nem o Código da Vinci falou. E, logicamente, enfatizando aquela questão do cálice, né, que a gente falou no começo da... Vocês notam que aqui, realmente, como Dan Brown cita e outros livros estão citando agora, nós não vemos nenhum cálice em cima dessa mesa. Né? Essa pintura de Leonardo da Vinci, que era para mostrar a Santa Ceia, não mostra um cálice sagrado que deveria estar ali. Mostra um pratinho que está aqui à frente de Jesus. Onde estaria o grau? Seria esse prato? O Santo Grau? Enfim. Mas vejam, aqui é dito que essa imagem seria do próprio Leonardo da Vinci. Agora, recentemente, né, vocês sabem que existe todo um processo de restauração dessa imagem e ela foi pintada várias vezes por cima. E se chegou agora a uma camada, né, mais original dela, onde começou a aparecer, né, eles começaram a restaurar. E um menininho de 9 anos percebeu uma coisa que ninguém percebeu, ninguém tinha percebido ainda. Ele percebeu que cada imagem aqui, a nível de rosto, retratava um único homem, Leonardo da Vinci. Seria ele em vários momentos, em diferentes idades, com barba, careca, mas ele está ali, em todas as imagens. Interessante, né? Assim como o quadro mais famoso dele, conhecido como Mona Lisa, né, também é chamado de La Gioconda. Veja só como Leonardo brincava com essa matemática. Depois nós vamos falar da matemática do universo e vocês vão ver que interessante. Leonardo, o número, quem entende um pouco de numerologia vai saber, o número total dá 84. La Gioconda dá 84. E a Mona Lisa dá 84. Por que ele fez essa brincadeira? O que estaria por trás disso? Se nós pegarmos o número 84, nós sabemos que 8 mais 4 é 12. Certo? E sabemos que 12 é 1 mais 2, que dá 3. 1 seria o primeiro número ímpar, o 2 o primeiro número par, e a soma deles dá o número 3, que também é considerado um número sagrado. O que estaria por trás disso? Mas, de qualquer maneira, nós estamos aí vendo algumas mensagens que foram passadas sem nós percebermos. Agora, lembre-se que uma das pessoas que conhecia o segredo, estava lá no início, quem era? Leonardo da Vinci. Agora vejam só que interessante. Quem assistiu o filme sabe o que eu estou fazendo aqui. A imagem tirada daquele que seria Tiago, e passada para o lado de lá de Jesus, parece uma mulher realmente encostada no ombro de Jesus. Então, será que Leonardo também estava passando alguma mensagem com relação à famosa Maria Madalena, sendo como dizem algumas escrituras dos apócrifos, como companheira de Jesus, que despertava o ciúme de vários dos seus discípulos? Teria realmente isso originado, essa união deles dois deu origem a uma linhagem de filhos, ou tiveram eles realmente filhos? Não sei. Agora, o que é importante a gente perceber disso tudo, que nem sempre aquilo que é nos passado como verdade, é necessariamente a verdade. Mas a partir do momento que nós aceitamos como verdade, nós fazemos ela ser verdade. E a física quântica hoje vai estar mostrando isso. Que a simples intenção que você coloca numa experiência, a intenção, por exemplo, de você fazer uma pesquisa para provar alguma coisa, a tua intenção de querer provar isso já interfere na pesquisa, e a pesquisa já fica comprometida. Nós estamos falando aí do quê? A influência do pensamento.
da mente sobre fora, o que está fora. Ah, mas isso é né? É um fenômeno psicocinético, isso é coisa estudada pela parapsicologia, atuação da mente sobre a matéria, né? Coitada da parapsicologia que ficou tanto tempo no preconceito, agora estão voltando a falar daquilo que ela falava, só que com um nome bonito aí, né? E vestido pela roupa da ciência, né? Da física, da mecânica quântica, da física quântica. Então veja, gente, vamos lá. Nós atraímos tudo que sentimos, pensamos, imaginamos e visualizamos. Como nós estamos falando da lei da atração, também essa imagem de trazer aí, né, Maria Madalena nos ombros de Jesus, né, essa atração mostrando o masculino e o feminino aí, né, de uma forma diferente, né, eu acredito que nos dá assim, uma boa... um bom estímulo para a gente pensar a respeito de tudo isso. Então vejam, nós atraímos tudo que sentimos, pensamos, imaginamos e visualizamos, sendo então o acelerador desse fantástico processo, desse maravilhoso processo, a emoção. Pensem um pouquinho no que vocês fizeram na vida de vocês até hoje. Agora pensem naquilo que vocês fizeram com emoção. Uma das coisas é que tudo que a gente faz com emoção, a gente jamais esquece. Tenta lembrar o que você fez no dia 13 de outubro, né, de 2002. Se essa data não foi importante para você, você não vai lembrar do que você fez. Agora eu tenho certeza que se você, né, viveu uma emoção forte nesse dia, você vai lembrar. Porque você gravou inclusive a data associada a essa emoção. Então basta eu falar a data e você já vai lá, mentalmente, naquela lembrança. Olha, gente, as pessoas sabem melhor o que elas não querem para a vida delas do que o que elas querem. Infelizmente. Nós, muitas vezes, temos mais facilidade de dizer o que a gente não quer para a nossa vida do que aquilo que a gente quer. Parece que às vezes a gente tem vergonha de dizer o que a gente quer, né? Parece que às vezes a gente fica meio tímido de querer demais também. Devido às programações culturais e religiosas que nós temos, principalmente as relacionadas a bens materiais. Já pararam para pensar nisso? Então veja, um exemplo, uma metáfora muito interessante que vem lá das Mil e Uma Noites, é a do gênio da lâmpada. Essa história foi passada para todos nós, foi passada no Oriente, no Ocidente, todo mundo conhece a história do gênio da lâmpada. Hã? Alguém aqui não conhece? Essa historinha diz o quê? Que um cidadão lá, chamado Aladim, encontra uma lâmpada, esfrega essa lâmpada, e o que sai de dentro dessa lâmpada? Um gênio. E o que esse gênio fala para Aladim? O que ele concede a Aladim? Quantos? 3. Opa, vamos começar a entender o segredo então, de como... Não adianta saber qual o segredo. Nós temos que saber como usar o segredo. Essa é a coisa mais importante. Vocês já se deram conta que nós vivemos no mundo de internet, hoje que a comunicação domina? Nada mais fica escondido da gente. Nada mais. Hoje um menino de 12 anos no computador é capaz de descobrir os grandes segredos da NASA. Eles têm que fazer lá, investir bilhões e bilhões e bilhões de dólares para poder criptografar, né? Fazer um monte de coisas ali para que hoje um menino geniozinho lá, olha o gênio aí, né? Não descubra os maiores segredos, né? A nível, né, bélico, a nível de pesquisa espacial, não importa. Gente, nós estamos vivendo a era da comunicação, a era da internet. Ok? Não adianta mais esconder o segredo de ninguém. Podemos revelar ele. Poucos vão saber usar mesmo. Porque para usar o segredo, a gente tem que ter conhecimento. A gente tem que ter algumas coisas que são muito, muito importantes para que ele funcione. Que a gente peça, e isso vem até nós realmente, que o nosso pedido ao gênio seja cumprido.
Hã? Lucas, por favor, aceita ser o meu gênio? Vem aqui um pouquinho. Escolhi o Lucas porque ele é alto, tem o tipo físico de um gênio. Não é? Então, um voluntário aqui para vir aqui com o Lucas. Vamos lá, quem quer esfregar a lâmpada? Hã? Quem quer esfregar a lâmpada? Quem quer ter acesso a 3 pedidos? Vamos lá? Ninguém? A namorada? Ela é sua namorada? Amiga. Pode vir aqui um pouquinho? Não? Prefere não? Alguém? Vamos lá. Vem, Marilene. Vou fazer uma demonstração aqui bem simples. Você acabou de esfregar a lâmpada e saiu um gênio. Esse gênio está concedendo 3 pedidos para você. Você tem 1 minuto para fazê-los. Em voz alta, bem para todos nós ouvirmos. 3 pedidos que você quer. 3 coisas que você quer. Obrigado. Obrigado, Lucas. Tivemos um exemplo bem claro aqui de uma pessoa que não soube aproveitar o pedido. Ela não? Tu tem tudo isso. Tudo que você pediu, você tem. A única coisa que você pode estar fazendo de errado para ter acesso a isso é colocando pedras no rio. O rio flui naturalmente. Nós que colocamos as pedras e bloqueamos ele. Ela poderia ficar pensando, né? E ia ser o exemplo daquilo que eu falei, né, de que as pessoas geralmente sabem o que não querem, mas dificilmente sabem o que querem. Só que ela tentou fazer 3 pedidos. Só que ela jogou fora os pedidos dela. Tem ninguém de menor aqui não, né? Eu costumo exemplificar isso com uma piada. Um cidadão estava lá infeliz com sua sexualidade, sentindo-se meio inferiorizado. Estava andando, chateado, cabeça baixa. De repente ele encontra um objeto prateado, luminoso. Ele olha, tira uma coisa meio estranha. E ele começa a limpar. De repente, aparece um gênio para ele. E o gênio prontamente: eu amo, seu desejo é uma ordem. Seu desejo é uma ordem. E ele prontamente, sem hesitar, respondeu, porque ele estava inseguro na sua sexualidade, e ele viu ali a grande oportunidade de acabar com aquele sofrimento. E ele diz: gênio, eu quero ter um pênis que arraste no chão. O gênio vai lá e corta as pernas dele fora. O pedido foi atendido. Mas foi atendido da forma como ele pensou, imaginou? Ele soube pedir? Não, ele não soube pedir. Aí na primeira palestra que eu dei sobre esse assunto aqui em Florianópolis, né, depois eu contei isso em outras cidades, sempre tem um engraçadinho no meio, né, que ouve o palestrante contar uma piadinha, já quer contar uma em seguida. Professor, posso contar uma também? Se arrepende mesmo, matasse, né? Mas tudo bem. Deixei o cidadão contar. Olha a piada que o nosso amigo traz. Dizendo que, uma piada de gênio também. Dizendo que o rapaz tinha acabado de conhecer uma menina, ficou muito encantado por ela e tentou pedir ela em namoro e tal. E a menina olhou para ele e disse assim: olha, desculpa, mas eu não gosto de homem muito moreno. Eu gosto de homem mais fofinho, você não é fofinho. E vendo que ele era meio pobretão, eu gosto de homem, que more bem. Aí ele saiu todo chateado, cabeça baixa, infeliz da vida. De repente ele encontra a tal da lâmpada lá, aquele objeto estranho, esfrega, limpa. É um gênio. E agora ele concede 3 pedidos. Ele não tem dúvida. Prontamente ele pede ao gênio: gênio, eu quero ser branco, fofinho e morar no melhor lugar do mundo. O gênio transformou ele num absorvente.
momentinho de descontração aí pra gente poder... Vejam, gente. Vocês já ouviram isso? Em algum lugar? Pede aos céus e os céus te concederá. Olha o que eu vou mostrar para vocês agora. Esse céu pode estar muito longe. Se a gente pensar naquele céu. Eu estou caminhando com meus pés aonde? Na terra, né? No piso, né? Está conectado à terra. Muito bem. Pés, terra, céu, céu, terra. Pede aos céus e os céus te concederá. Pede e você será atendido. O poder que faz você ter o que você quer está dentro de você. Pede ao teu subconsciente, pede à tua mente, dê o nome que você quiser, mas pede. Pede aos céus e os céus te concederá. Mas, sabendo disso tudo, por que continuamos recriando, gente, a mesma realidade? Porque continuamos, às vezes, tendo os mesmos relacionamentos, né, relacionamentos fracassados. Por que continuamos tendo, às vezes, os mesmos empregos, sem conseguir crescer, né, sem conseguir evoluir, sem conseguir ganhar mais dinheiro, enfim? Por que às vezes, continuamos atraindo situações, né, de doença? Sai de uma, entra em outra, né? Vocês conhecem gente assim? Que não gosta de ficar, né? Tem que estar sempre com alguma coisa, né? Nem que seja lá uma unha encravada. Então, gente, tudo que nós atraímos porque está programado, de certa forma, dentro de nós. Se eu atraio, por exemplo, né, a lei da atração está sendo usada, eu estou usando ela para atrair situações que me fazem sofrer, para atrair doença, né, para atrair perda financeira, para atrair maus relacionamentos. Isso significa que eu sou o quê? Que eu sou azarado? Ah, então Deus, o Criador, deu sorte para você e deu azar para você? Deu sorte para você, deu azar para você? É um Deus político? É um Deus político que escolhe a quem ele vai dar azar, sorte? Será que é isso mesmo? Será que é assim? Como podemos aplicar a lei da atração em nossas vidas? Mas aplicar de forma que a gente possa obter resultados positivos, construtivos, para que a gente possa melhorar, inclusive, tá, gente, de problemas de saúde, de transtornos mentais. Claro que quando a pessoa está num transtorno, numa situação mental em que ela fica incapaz até de raciocinar, ou de pensar direito, fica mais difícil. Precisamos saber, em primeiro lugar, pedir. Ali onde a gente parou. Depois nós temos que saber esperar. Com tranquilidade, com segurança. Porque a ansiedade de querer aquilo logo é que vai bloquear o resultado. Vai ser a pedra que você vai colocar no rio que vai impedir o rio de correr. Normalmente. Precisamos saber pedir, então esperar, e lógico, depois que você pedir, tem que lembrar do que você pediu. Porque se você, a oportunidade bater na sua porta, e você estiver com a porta fechada, depois você vai reclamar que não dá certo, que não funciona? Ah, com todo mundo dá certo, comigo não. Então nós temos que saber pedir, temos que saber esperar, ter paciência. Lembrando que o acelerador diz para ser mais rápido ou menos rápido, mais lento, é a emoção. Então, quando nós formos pedir, gente, nós temos que pedir com emoção. Por que vocês acham que às vezes algumas pessoas fazem milagre orando, pedindo a Deus? Pedindo ao santo.
Quem são aquelas pessoas que vocês consideram boas de reza? Eu conheço muitas. Eu conheço algumas que foram tão boas de reza que graças a isso alguns de vocês estão aqui hoje. Conseguiram nascer. Senão não teriam nem nascido. É? Aquelas gerações mais anteriores, né? Conheciam bem isso. Então vamos lá. Precisamos saber focar, gente. Foco. Não adianta nada, né, eu fazer 4, 5, 10 mil pedidos, porque isso vai abrir meu foco de tal maneira que se um dia isso vier acontecer, eu já morri faz muito tempo. Não dá tempo. Entende? Então, você tem que estabelecer um foco. Vocês já viram as pessoas focadas, como é que elas são, como é que elas conseguem as coisas rápido? Elas criam metas, criam objetivos, estão ali. Só que são objetivos, metas curtos. Não é aquela coisa sonhadora de um idealista. Não, ela traça um plano mental, muitas vezes, o quê? Não, agora eu vou chegar ali, depois eu vou chegar ali, depois eu vou chegar ali, depois eu vou chegar ali. E vai atraindo. E cada resultado que ela atrai para ela, mais confiante ela fica. Tem gente que fica tão confiante nessa história da lei da atração, né, que chega a dizer assim, pô, eu posso ir jogar bingo a hora que eu quiser, porque sempre eu ganho. E aí os caras acham que a maquininha ela tá viciada, que só dá o prêmio para aquele cara lá, né? Então aqueles, né, que jogam na loteria e ganham 3, 4 vezes, 5 vezes. Nossa, mas a lei da probabilidade não é igual para todo mundo? Por que tem gente que passa 100 anos jogando e não ganhou nunca? Tem um cidadão lá que joga 2 anos e já ganhou 4 vezes. Sortudo? O que ele tem de diferente de mim? Hã? Gente, tem pessoas que estão bem programadas, muito bem programadas para o amor, para a família. Tem outras que estão pessimamente programadas para isso. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco de família, para a gente entender também junto com a matemática aí do universo. Mas tem pessoas que têm muita saúde. Tem outras que parece que qualquer ventinho sul deixa ela resfriada. Pense. Será que isso tudo acontece por acaso? Será que tudo isso acontece realmente por acaso? Saber focar é fundamental, gente. Não adianta você querer ter uma Ferrari se você não comprou nenhuma lambreta ainda. Entendeu? Sonhar alto demais só faz você ter um tombo grande demais. Porque a frustração e a decepção não vão ajudar em nada em você ganhar convicção para atingir o objetivo e a meta que você quer atingir. Então, crie metas, crie planos, saiba pedir, saiba como imaginar, como visualizar. Vamos ver isso melhor. Se você acreditar, então, com todo o seu ser, que pode andar sobre a água, isso acontecerá. É como o pensamento positivo, que é um conceito maravilhoso, mas geralmente temos uma névoa de pensamento positivo cobrindo uma enorme massa de pensamento negativo. Porque a tua vida inteira você recebeu essas informações porque a tua mãe vivia falando coisas negativas para você. Cuidado, meu filho, cuidado que se você subir na árvore você vai se machucar, vai quebrar a cabeça, né? Na intenção de te proteger ou super proteger, ela colocou um monte de programações em você. Sem falar aquelas que você já recebe na vida intrauterina. A partir do momento que a gente começou a estudar a fundo essa história de vida intrauterina, nós fizemos uma descoberta aqui no IPAP fantástica, que nenhum lugar do mundo, até hoje, teve essa sacada. Depois nós vamos falar disso. Se você acreditar, então, isso vai acontecer.
Pensar positivo, gente, nesse caso da névoa, da massa de pensamento negativo, apenas disfarça, né, o pensamento negativo. Apenas cria um disfarce temporário. Daqui a pouco volta tudo de novo. Então você tem que... Se você tem essas programações atrapalhadas dentro de você, em determinada área da vida, você tem que procurar reprogramar isso. E dá para reprogramar. Você só não pode reprogramar aquilo que é imutável que está dentro de você. Que são as programações das leis universais lá, né, que nós vimos. Fica difícil também você reprogramar experiências da cultura, da humanidade, coisas, né? Por exemplo, as programações culturais e milenares. Como é que a gente vai reprogramar com facilidade, por exemplo? Vamos pegar assim um exemplo do... Olha só. Um cara lá na Europa, né? No norte da Europa. Milhares e milhares de anos se passaram até se chegar a esse indivíduo. Ou seja, as gerações anteriores dele sempre fizeram a mesma coisa. A famosa história da cigarra e da formiga. Armazenaram no verão para poder ter o que comer aonde? No inverno. Isso criou uma programação tão forte nos descendentes de alemães, italianos e tantos outros, que eles precisam trabalhar. Porque senão amanhã eles não têm. Eles estão preocupados com o futuro. Aí vem aquela senhora e diz assim, mas meu marido é muquirana mesmo. É um sovina. Não abre a mão de jeito nenhum. Ele está preocupado com o que esse cara? Ele é ruim? Ele é uma pessoa má? Ele está sendo vítima do quê? Dos fantasmas. Das programações dos antepassados. Porque lá existia o risco realmente de faltar. Então o fantasma da falta é muito grande. Aí vocês perguntam assim, pô, essas pessoas que são muito, muito ricas, milionárias, têm muito dinheiro, né, por que elas não ajudam, né, a melhorar o mundo? Por que elas não distribuem isso? Por que tem pessoas que não param de somar, de adquirir? Conhecido como ambicioso. Ele tem medo. Ele não acredita que tudo aquilo que ele tem é suficiente. Todo ambicioso é um cagão. É um medroso. Tem medo do amanhã, do futuro. Ele tem medo até das gerações futuras dele. Ele pensa nos netos, nos bisnetos que não vão poder passar por dificuldades. Mas ele é mau por isso? Ele é uma pessoa má? Ou ele é vítima? Ele é vítima. Ele não é mau, não. Então veja, gente. Nós falamos em caminhar na água. Eu quis trazer essas imagens para vocês. Dr. Masaru Emoto. Quem assistiu o documentário Quem Somos Nós já viu um pouquinho do trabalho dele. Esse cidadão, japonês, logicamente, como vocês estão vendo na foto, né? Esse cidadão fez uma coisa muito interessante. Alguns anos atrás, um outro cidadão, se eu não me engano, japonês também, ele fotografou os cristais de neve. E descobriu que não existe nenhum cristal igual ao outro. Dos flocos de neve, cristalzinhos de neve. Tá? Todos têm uma geometria muito bonita, mas todas diferentes. Não existe nenhum cristal. Aí vem esse sujeito e tem a ideia de congelar a água e fotografar os cristais de água. Ele começa fotografando cristais de água de fontes, de lugares com água poluída, e vai comparando os cristais de água. Mais ou menos é isso que ele vai ter. Uma fonte do Japão, onde a água é considerada natural, limpa. A fonte de Lourdes, conhecido como uma fonte onde as pessoas também, ao beber a água, né, ajudam os seus problemas de saúde. Uma fonte conhecida como milagreira, né? Olha que lindo. Veja aqui. Logo depois, a água, ok, de uma cidade do Japão, logo depois de um terremoto. E aqui a mesma água fotografada 3 meses depois do terremoto.
O que será que está influenciando essa água? Foi o terremoto? Foi o tremor que fez os cristais de água ficarem com uma aparência tão bizonha, tão horrível? E logo depois, 3 meses depois, eles se apresentarem assim com uma estrutura geométrica, mostrando aí a nossa lei da harmonia, né? Uma harmonia muito bonita? Ou será que foi o medo, o pensamento dessas pessoas que fez isso com a água? E aí ele não para por aí. Aí ele começa a fotografar água. A mesma água em recipientes diferentes. E sabe o que ele faz? Ele apenas escreve, por exemplo, muito obrigado, arigato, e cola no copinho d'água e deixa ali. Daqui um tempo ele vai e fotografa o cristal dessa, congela e fotografa. No outro, ele bota um palavrão em japonês. Ah, kikaka! Fotografa. E a imagem que nós vamos ter é mais ou menos essa. Muito parecida com essas aqui. A do palavrão e a do muito obrigado. A intenção do pensamento mudou a água, mudou os cristais de água. Gente, o nosso corpo aqui é constituído de quantos por cento de água? 70%. Pense o que o pensamento de vocês pode fazer com o corpo de vocês. Então pensar positivo, gente. Pensar positivo não é a conversa da carochinha, não. Vocês têm que pensar positivo mesmo, porque a vida de vocês depende disso. Ah, professor César, agora eu estou entendendo porque algumas pessoas ficam muito doentes. Ah, aquela minha vizinha lá que fica muito... Pô, ela só fala coisa negativa. Tá sempre se queixando da vida, sempre se queixando dos outros. O pensamento desperta os sentimentos, gerando emoções, certo? Nosso pensamento desperta sentimentos. Basta você pensar no seu, por exemplo, né, no seu aniversário de 15 anos, vocês mulheres. Se for uma experiência agradável, você vai lá, imagina, ai, foi tão bom, vivencia o sentimento. Né? O nascimento do seu filho, né? O seu casamento, né? Seu aniversário, onde todos os seus amigos estavam presentes. Só pensar você já muda, teu corpo já muda. Agora, imagina aquela experiência que você ficou trancado no elevador, você tem pânico de elevador. Gente, aí entra a lei da atração, tá? Olha só, essa é mais uma prova. Quem tem medo de barata, atrai barata. Né, Ângela? Quem tem medo de elevador, atrai bagunça no elevador. Ué, é com ela que geralmente o elevador para, fica trancado. Ampliando mais o medo ainda. Nós temos um caso aqui, muito interessante, que o Grisa teve a oportunidade de estudar. Uma senhora que tinha medo de perereca. Ela parou, deixou de morar em casa por causa da tal da perereca. Se mudou para o 14º andar de um edifício em Curitiba. Um belo dia ela está indo para o banheiro, ela abre o box do banheiro. Quem está lá? A perereca. A lei da atração faz coisas incríveis, gente. Tá? A lei da criação faz coisas incríveis. Um outro caso que nós temos aqui, muito interessante, é do ânus tapado. A mulher tinha tanto problema, né, quando ela ficou grávida, ela imaginar o filho, o bebê, quando começasse a fazer cocô, ela criou esse medo tão forte dentro dela, que quando o menino nasceu, nasceu de ânus tapado, com uma membrana cobrindo o ânus. Pra quê? Pra resolver o problema dela. Tapado, o menino não vai defecar, ela não vai sentir o cheiro. Então olha a força da nossa mente.
Olha o que a gente é capaz de fazer. Gente, os nossos sentimentos, só existe dois tipos, tá? Ou o sentimento é bom ou é ruim. Não é verdade? Então são eles o nosso termômetro. Nós sabemos quando nós estamos bem ou estamos mal através da forma como nós estamos sentindo as coisas, o mundo, a vida. Ok? Vamos lá. Olha só, gente. Tudo então funciona matematicamente em nosso universo. Por isso podemos prever tendências futuras. Eu estou dizendo aqui isso mesmo para vocês. Se vocês forem lá num vidente e ele acertar o teu futuro, né, ele pode. Assim como você pode sonhar com algo que aconteça. Por quê? Existe uma matemática no universo, uma lógica que permite com que algumas coisas ali na frente aconteçam realmente. A não ser que, vamos lá, não estamos presos a destino fatalista não, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Pois podemos escrever o nosso futuro. Nós podemos mudar o nosso futuro. Mas se nada fazemos, também ficamos à mercê da matemática do universo e suas leis precisas e imutáveis. Árvore familiar e sua lógica matemática. Gente, antes de eu falar da árvore familiar, rapidinho, me permitam mais um exemplo. Minha esposa está aqui, ela é minha testemunha. Em Curitiba, teve um caso de uma senhora que ela foi numa vidente e a vidente disse para ela, tá, que ela iria morrer num desastre aéreo. Vê se isso é coisa, né, de uma vidente falar. Mas essa mulher acreditou piamente nisso. Tanto que ela evitou a vida inteira viajar de avião. Os filhos cresceram, foram morar em outras cidades e só eles vinham visitar ela porque eles viajavam de avião, ela não. Um belo dia, passaram-se alguns anos, ela morava próximo ao Parque Barigui, um bimotor cai na casa dela e mata ela. Adiantou não andar de avião, gente? Morreu num desastre aéreo, num acidente aéreo. Tal como a vidente disse. Interessante, né? Bem, vou falar da árvore familiar então, rapidinho. E essa lógica matemática. Gente, vocês já se deram conta como a árvore da nossa família é uma coisa interessante? Vocês já viram famílias, por exemplo, que são muitos filhos homens? Às vezes só tem filhos homens e outras que só tem filhas mulheres? Já viram isso? Já, né? Vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que bolinha, seguindo o Leonardo da Vinci ali, né, é o símbolo do feminino e quadradinho é o símbolo do masculino. Então vamos imaginar. Alguém tem uma família assim, onde tem muitos homens ou muitas mulheres? 5 mulheres. E quantos homens? 1. Como é que é a ordem de nascimento? Opa, são 6 mulheres? Ah, qual morreu? Que idade? 3 meses. Quem é você aqui, Rita? Você aqui? Depois que essa morreu. Então, quem não conhece, Rita, turma. Gente, olha só como a natureza é maravilhosa. Isso aqui é matemática. A partir de uma simples árvore assim, claro que eu poderia buscar informações da família da mãe dela, do pai, isso me ajudaria muito. Mas aqui eu vou dar uma de chutômetro aqui, de vidente. Tá? Vejam. O que eu sei de antemão, conhecendo algumas leis mentais, e conhecendo um pouco de psicologia, enfim, o que eu sei aqui dessa família? Primeiramente, eu sei, e preciso saber, né, Grisa, que quem dá o sexo aos filhos não é o homem, como a gente aprendeu. Quem dá o sexo aos filhos é a mente subconsciente da mulher. Todo o processo de concepção se dá dentro do corpo feminino. Portanto, o homem não tem participação nisso.
Ele dá espermatozoides tanto masculino quanto feminino, correto? Hoje as pesquisas mais recentes descobriram que o óvulo nada mais, nada menos convida o espermatozoide. Como se ele criasse um braço e puxasse ele para dentro. Vamos lá. Uma mulher, uma menina que morreu com um bebezinho 3 meses, não sobreviveu. A Rita, mulher, outra mulher, um homem e mais um homem. O que mais nós precisamos saber aqui para tirar algumas conclusões? Veja. Eu preciso entender que existe uma lei atrás disso. Lei da sobrevivência do indivíduo. Também é do ser único, mas do indivíduo. Onde o mais forte, a famosa lei da selva, o mais forte sobrevive. Os mais fortes sobrevivem. O nosso subconsciente está programado com essa lei e ele faz o seguinte: a mente da mãe da Rita está dizendo o que aqui, nessa situação? Homem. Mas está dizendo o que, além de que a mulher é mais forte? Homem é tudo vagabundo, não presta. É isso que a mente da mãe dela tinha programado dentro dela para gerar tantas filhas mulheres. Uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres. A nível subconsciente, ela tinha uma programação péssima do masculino, do homem. Que conscientemente ela poderia querer muito filhos homens. Por quê? Nasceu uma menina, primeiro filho tem que ser homem, segundo a nossa cultura, não é? Para levar o nome da família, não é isso? Não veio homem, veio uma menina. Segundo veio outra menina e morreu. Terceiro veio a Rita, outra mulher. Decepção, hein, Rita, pra tua mãe, né? Tô brincando. 4, mulher. 5, mulher. Ou seja, o que eu sei aqui é que eu tenho um monte de mulher esperada a homem. Não é verdade? Um monte de mulheres fortes que, se casarem um dia, vão mandar dos maridos. Isso é matemática. E eu não sou vidente. Mulheres fortes e homens frágeis. Mesmo aqui, veja, essa menina se mostrou frágil, morreu. Mas mesmo assim, veio mais e essas sobreviveram. E o menino, quando ela finalmente engravida do menino aqui, concebe o menino, será que foi porque melhorou a imagem de homem? Eu acho que não, viu, gente? Acho que piorou foi a imagem de mulher. Provavelmente uma fase em que a mãe já está se sentindo muito sofrida. E se sentir muito sofrida como mulher, ameniza um pouco ali as programações. E aí então consegue vir um menino que estava sendo tão esperado e tão desejado. Então veja, cada uma dessas mulheres vai ter uma característica. E todas elas vão funcionar mais ou menos assim. Uma é diferente da outra. Bem oposto da outra. Então se uma é mais para fora, a outra vai ser mais para dentro, introvertida. A outra vai ser mais para fora, a outra vai ser mais para dentro. A não ser que algo aconteça, como aconteceu aqui, que pode mudar um pouco essa história. Mas geralmente nós vamos ter aqui um processo que os orientais já falaram mais ou menos assim. Yang, se essa aqui tivesse viva, seria Yin, Yang, Yin, Yang, Yin, Yang. Para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro. O que nós temos aí? A lei da vibração. Da mesma forma que uma família com muitos homens significa que a mãe traz essa imagem de mulher sofrida já desde o início do casamento. Ok? A mãe gerou filhos homens porque tem uma imagem de mulher sofrida, então ela vai gerar mais facilidade de filhos homens. Aí vocês me perguntam, e a família? Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Não necessariamente é uma família equilibrada, tá? Porque pode ter havido aí também algumas, tá? Mas pode ser uma família que mostra um equilíbrio. Dentro da nossa cultura seria um equilíbrio por quê? Porque dentro da nossa cultura, as nossas programações nos mostram que o primeiro filho é muito importante que seja homem.
Então, devido a essa programação cultural, a gente tem que entender que toda primeira mulher que vem antes de um homem, por mais que a mãe tenha esperado um pouquinho, mulher também, toda primeira mulher vai ter características esperada ao homem. Sabe o que acontece? Vocês podem observar. Agora vocês podem brincar de observar. Toda mulher nessa condição foi muito esperada ao homem. Né? São aquilo que eu falei, né? Mulheres fortes. Mas a maioria delas, né, apresenta também algumas características físicas. São mulheres que gostam de independência, gostam de trabalhar fora, detestam ficar em casa trabalhando. Tem mais dificuldade com os filhos por isso, porque ela se distancia mais do feminino. E muitas vezes até em virtude de se distanciar do feminino, hoje eu tive até um caso ali no meu consultório, que eu expliquei isso para uma menina, ela entendeu muito bem porque ela diagnosticou um câncer no útero. E, vendo a árvore familiar dela, ela era a segunda filha mulher. Uma menina, ela a segunda mulher. Esperada ao homem também. Então, vejam, a nível mental, é como se o subconsciente quisesse destruir aquilo que ela tem de feminino. Porque quanto mais ela se apresenta feminina diante do mundo, mais risco de rejeição ela tem. Entenderam? Por quê? Se ela se apresentar como menino, no qual ela foi esperada, ela tem a possibilidade de ser aceita. Porque os pais queriam um filho homem, não uma filha mulher. Às vezes tem grande intensidade. Quanto maior a intensidade, vocês vão ver que isso é mais forte nas pessoas. Essas programações são mais intensas. E a partir disso, a gente consegue entender hoje o ser humano muito melhor. A gente consegue perceber que dentro da própria psicologia, do próprio estudo da personalidade, existe matemática, existe uma forma, né, interessante, uma lógica, em que a gente pode, né, tornar esse processo até mais esse processo de conhecimento, de ajudar a pessoa a melhorar, adquirir mais qualidade de vida mais rápido também. Tá? Isso é só um exemplo, tem muitos outros, logicamente, mas eu não podia deixar de falar da árvore familiar, para a gente ver um pouquinho dessa lógica matemática. Que filosofia vocês conhecem que tem o hábito de agradecer muito? Seishonoye. Então, gente, aprenda com a Seishonoye. Agradeça sempre o que você já possui. Quanto mais você reforça isso, mais você tem oportunidade de perceber que você não é a merda no sapato, na sola do sapato. Você tem muitas coisas a agradecer, mas infinitas coisas a agradecer. Começando pelo fato de você poder estar aqui nesse momento, sentado, né, inteiro, fisicamente inteiro. Você passou aí anos da sua vida e nada de grave aconteceu com você, você está tendo a oportunidade de estar aqui. Agradeça, agradeça. Não esquece de agradecer não. Isso é importante, é o combustível para fazer a lei da atração funcionar, fazer o segredo funcionar. Então, agora, vendo um pouquinho dentro da física quântica, da mecânica quântica, o próprio Heisenberg, né, formulou o princípio da incerteza. Depois da descoberta da física quântica, disse que os átomos não são objetos, eles são tendências. Em vez de pensar em objetos, você deve pensar então em possibilidades. Tudo é possibilidade a nível subconsciente. Tudo. Tudo é possível. Tudo aquilo que você imagina, visualiza, cria na sua mente pode se tornar realidade. A qualquer momento, a qualquer hora. Na nova visão quântica, eu escolho a experiência. Dessa forma, eu crio a minha própria realidade. As pessoas continuam trabalhando, se aborrecendo, almoçando, vão para casa e vivem a vida como se nada de especial então estivesse acontecendo. Pois é assim que se acostumaram. Existe essa incrível mágica bem na nossa frente e nós não percebemos. O universo é mágico. A vida é mágica. Está cheio de magia à nossa volta. Muitas vezes a gente não se dá conta. O conhecimento aumenta a nossa convicção, gente. Sempre. Olha o que eu vou dizer. Nenhuma verdade religiosa vai contra uma verdade científica. Nenhuma. Ok?
Toda verdade religiosa, ela pode ser comprovada pela ciência. Mas principalmente, né, nenhuma, como eu disse, nenhuma verdade religiosa pode ir contra uma verdade científica ou vice-versa. Tá? Senão alguém está mentindo nessa história. O conhecimento aumenta a nossa convicção e desencadeia o que nós conhecemos popularmente com o nome de fé. Fé, gente. Fé. O que é fé? Some emoção mais convicção, Rita. O que você vai ter? Olha a emoção de novo. Você está convicto, você tem certeza de que aquilo vai dar certo? Você soma a isso uma emoção muito forte. Aí é a faísca da fé. A fé é emoção somada à convicção. Também é fé religiosa. Toda fé. A fé negativa, a fé positiva. Tem fé negativa também? Não tem? Nossas crenças atrapalhadas são fé negativa. Acreditar, por exemplo, que o dinheiro é coisa do diabo é uma fé negativa. É uma crença estúpida, atrapalhada. Então veja, agora nós vamos, aquilo que eu falei, mostrar um pouquinho com relação ao nosso universo. Vamos fazer uma viagem para a gente entender um pouquinho a nossa relação aqui com o todo. Para cima e para baixo. Ou seja, e vamos ver aonde a gente se encontra nisso tudo. Começamos essa viagem a 10 milhões de anos-luz e ela vai terminar lá dentro. 10 na 16ª potência negativa de distância do nosso planeta. Vamos lá. A 10 milhões de anos-luz, hein, gente? O que nós estamos vendo aí, buscando aí a visualização da Via Láctea. 1 milhão de anos-luz, nós percebemos que ela é uma espiral. Entramos 100 mil anos-luz, nossa galáxia ali. Aparecem estrelas na nossa galáxia. Estrelas, então, agora 10 vezes mais perto. Estamos a 1000 anos-luz. 100 anos-luz. Nada além de estrelas. 10 anos-luz. 1 ano-luz. Estamos, então, nos aproximando do nosso, o nosso sistema solar. 1 trilhão de quilômetros. O sistema solar começa a aparecer a 100 bilhões de quilômetros de distância. 10 bilhões de quilômetros, nosso sistema solar está mais definido, a gente já pode ver o Sol. 1 bilhão de quilômetros de distância. Já podemos ver a órbita de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. Vamos entrando na órbita agora, a 10 milhões de quilômetros, vamos entrando na órbita da Terra. 1 milhão de quilômetros. E já podemos ver um pouquinho do nosso planeta. Vamos aproximando 100 mil quilômetros, 10 mil quilômetros. Hemisfério norte da Terra. 1000 quilômetros, não é 1000 metros, 1000 quilômetros de altura. Foto característica de um satélite. A 100 quilômetros de altura, 100 mil metros, foto similar às do IPP. Temos agora aqui, a 10 quilômetros já podemos ver os quarteirões, de um mapa. Aqui já nessa altura de 1 quilômetro, 1000 metros, podemos já praticar paraquedismo. 100 metros, vista típica de um helicóptero. E vamos adentrar agora nessa mata. 10 metros, 1 metro, como se estivéssemos com o braço esticado. Estamos pertinho de uma planta agora, de uma folha. Vamos entrar nela. O que a gente descobre? 1 centímetro. 1 milímetro. Os vasos dessa folha começam a aparecer. 100 micra. As células da folha aparecem. Continuamos entrando em potência de 10. 10 micra. As células aparecem. 1 micro. O núcleo das células fica visível. 1000 angstroms. Os cromossomos aparecem. 100 angstroms. O DNA pode ser identificado. 1 nanômetro. Já vemos os blocos dos cromossomos.
Um ângstrom, nuvens de elétron aparecem num átomo de carbono dessa planta. 10 picômetros, elétron no campo do átomo. 1 picômetro, espaço vazio entre o núcleo e as órbitas de elétron. Espaço vazio entre o núcleo e as órbitas de elétron. Sabe o que isso significa? Que tudo no universo, 99,9999% é composto de nada. Vazio. O que os cientistas estão tentando entender agora e tentando dar um nome como, a nível do macrocosmos, estão dando o nome de matéria escura. Mas é vazio. Continuando mais um pouquinho. 100 fermis, o núcleo ainda pequeno. 10 fermis, o núcleo de um átomo de carbono. Agora entrando no núcleo, nós estamos face a face com um próton, examinando as partículas de quark. Fim da viagem. Eis aqui o que a gente conhece como menor partícula do que a gente chama de matéria. Os quarks. É até aí que nós conseguimos chegar até hoje. A partir daí, sabe-se lá quantos outros universos nós vamos encontrar. Então, gente, como é que vocês estão se considerando agora? A si mesmos, grandes ou pequenos seres? Existem teorias hoje com relação ao universo, né? Por exemplo, de que o nosso universo é constituído de 10 dimensões. Tem um outro grupo que acredita que são 11 dimensões. Antes dessa discussão, já existia uma teoria chamada teoria das cordas, onde mostra, né, que o nosso universo ele funciona a nível de vibração como se fossem as cordas de um violão, resumidamente, assim, bem, tá? Que tudo é música. Então, essa teoria dos 10 ou das 11 dimensões, além disso, existe a teoria dos universos paralelos. O que seriam os universos paralelos? Além de ter tudo isso que nós conhecemos aqui, que vimos aqui nessa viagem, e sabendo que podemos ir mais para cima ou mais para baixo, e não sabemos até onde nós vamos, né? E tão infinito que é isso tudo, nós ainda temos agora uns cientistas malucos aí dizendo que não existe apenas um universo assim. Que o nosso universo é uma membrana. Uma membrana. Teoria M. O que é a teoria da membrana? Sabe com que eles conseguiram aproximar, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que é o nosso universo? Isso aqui, ó. Nosso universo é uma membrana de uma bolha de sabão. E não somos os únicos. E o sopro da vida gera vários e vários universos. E eu sou o Deus de todos eles? Sou uma criança brincando de bolha de sabão, gente. Hã? Então, pare para pensar um pouquinho. Tem como a gente pensar em tudo isso sem acreditar que não, né, que não tenha uma grande inteligência maior comandando tudo isso? Teve uns caras que ficaram doidos lá quando começaram a estudar, né, o elétron. Em 1970, nos anos 70, se não me engano, quando começou essa pesquisa atômica, 2 cientistas russos foram mandados para a Sibéria refrescar a cuca, trabalhos forçados, porque eles chegaram para o Kremlin e disseram assim: gente, não dá para a gente continuar as pesquisas sem admitir a existência de um Deus. Aí, ó, 1963. Já, né? Isso aí. Primeira mão aí. Meu pai, Dr. Pedro Antônio Grisa. Obrigado, pai. Uma nova teoria da origem do universo. Eu quis trazer isso rapidinho, tá? Só para mostrar para vocês o quanto nós podemos criar algumas teorias também, sabendo um pouquinho disso. Hoje em dia dizem que o nosso universo
nasceu de uma explosão conhecida como Big Bang. E que tudo isso que nós conhecemos como matéria, que parece matéria, que na verdade nada mais é do que vibrações que vibram de diversas formas, ok? São vibrações. Então, toda essa matéria um dia se concentrou na cabeça de um alfinete. Imagina, nós somos realmente 9,999, enfim, 99,999% de vazio. Toda essa matéria, que é matéria realmente, que poderia ser matéria, que até hoje não se sabe se é matéria ainda, estava concentrada na cabecinha de um alfinete. Tudo que está aí no universo que a gente considera como matéria. Imagina essa pressão, né? Então os cientistas chegaram à conclusão que isso, de repente essa pressão não suportou mais a pressão e explodiu. E uma velocidade inimaginável, o universo começou a se criar. E essa velocidade foi inimaginável durante muito tempo. Então por aí nós já não teríamos nem como afirmar quando começou. Mas imagina que a vida, começou a existir a partir do momento que essa velocidade diminuiu um pouco. E aí foi possível existir vida. As coisas começaram a se organizar, ter sua dança, né? A Via Láctea, os sistemas solares, enfim, o universo como a gente conhece. Agora imagina, olha só que interessante. Se tudo está em expansão, crescendo, o universo continua crescendo, e com certeza não vamos ver ele terminar de crescer, né? Vai chegar um momento que essa velocidade vai terminar. Esse impulso que foi dado vai terminar, correto? Pelo menos, logicamente, é o que parece. Ela já foi um dia uma velocidade muito incrível e agora está numa velocidade capaz de haver vida. Então significa que está parando. Vai chegar um momento que essa força, expansão, vai parar. E que lei vocês acham que vai entrar em jogo de novo? A lei da atração. Expande, contrai. Expande, contrai. Vocês acham que um dia nós vamos saber a origem do universo? Fica bem difícil de imaginar, né? Alguém conseguindo fazer isso. Não é mesmo? Se o universo é movimento, ele é um movimento na sua criação e no seu fim. E ele não tem início nem fim. Ele é movimento. Ele é contínuo. Ele vibra, pulsa, se manifesta. Esse homem esteve no espaço, dentro de uma espaçonave. Mas é assim, dentro dessa espaçonave, que acontece o milagre da vida. E aqui é que começa tudo. Tá, gente? É dentro do útero que nós recebemos, né, a mágica daquilo que nós vamos poder realizar com mais facilidade, com mais dificuldade. Mas lembre-se, não é porque você tem dificuldade em uma área que você não possa mudar isso, tá? Porque tudo que aconteceu a partir daí, daquilo que a mamãe passou pra gente, tudo pode ser transformado. E essa é a grande busca do ser humano, transformação, mudança, reprogramação numa linguagem hoje mais tecnológica, né? Na era do computador. E eu convido vocês todos a fazer um exercício pensando nessa imagem, o nosso planeta. Então, sejam todos bem-vindos ao planeta Terra e vamos pensar um pouquinho em tudo isso que a gente, né, buscou hoje, com a nossa intenção de vir até aqui. Afinal de contas, o que nós estamos buscando? Vamos fechar os olhos um pouquinho? Convido a todos. E vamos fazer a lei da atração funcionar em favor de uma coletividade maior. Vamos imaginar um mundo, gente. Um mundo melhor. Um mundo que nossas crianças possam brincar, que nós possamos deixar uma natureza para os nossos netos,
possa existir ainda grama para a gente rolar. Vamos imaginar um mundo assim. Vamos imaginar um futuro. Não mais um futuro catastrófico como parece que nós estamos caminhando. Nós podemos mudar isso. Nós podemos criar um mundo na nossa mente. Nós podemos tornar isso realidade. Então imagine um mundo onde as crianças tenham espaço para brincar, onde as gerações futuras possam respeitar nossa ecologia, nossa natureza, possam cuidar da nossa casa, do nosso planeta. Podemos começar isso com a gente, hoje, se conscientizando de que não adianta nada nós querermos muito se não sabemos usufruir daquilo que achamos que é pouco. Vocês vieram atrás de um segredo. Vocês receberam o segredo. Vamos usá-lo de uma maneira positiva, de uma forma não apenas individual, egoísta, mas também coletiva. Muito bem. Abram os olhos. E a última mensagem então para vocês, para a gente finalizar. Não há nada que você não possa fazer, ser ou ter. Mas lembre-se, tá, gente? Pensem a nível coletivo. Tudo que vocês pedirem, peçam, pensando no mínimo, que aquilo que você está pedindo para você vai fazer bem aos outros. Vai fazer bem a todo mundo. Tá? Essa é a chave. Esse é o grande segredo, é o segredo. Então, eu encerro por aqui. Muito obrigado e deixo vocês à vontade, um por um, tá, gente? Para viver essa experiência, ok? Você pode, quem não tiver muita pressa, vir aqui. Vamos tirar a espada que estava guardando o grande segredo. Eu coloquei nessa posição para que os curiosos não vejam antes do tempo. Abram. Tem uma pista aqui dentro que vai ajudar vocês a encontrar o grande segredo. Tá? Então, eu deixo vocês à vontade. Vou colocar uma cadeirinha aqui. Bom. Obrigado, gente.